pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Aqui é o professor Nélio e vamos estar vendo hoje a parte específica de questionário, como está criando os questionários e como está visualizando suas respostas após ser coletados seus dados. Vamos lá então? Bom, estamos aqui na nossa tela principal do Forms e para estar criando formulários, como já havia dito nas aulas anteriores, basta que você venha aqui na parte superior e clique no botão Novo Questionário. Tranquilo, até aqui. Vamos clicar então sobre esse botão. Agora vem o detalhe. Questionário é diferente de um formulário. E vocês têm que entender a diferença entre um questionário e um formulário. Tá? Olha um exemplo aqui que nós vimos na internet. Foi colocado aqui, ó, neste exemplo, que essa tela é um questionário. Mas olhem as perguntas elaboradas. Pediu o nome da pessoa, data de nascimento, estado civil, cidade. Essas perguntas vão ter uma resposta específica, uma única resposta, como certa. Ou seja, estado civil sempre vai ser solteiro, nunca vai ser casado, nunca vai ser divorciado. É assim que vai funcionar esse questionário? Cidade de domicílio sempre vai ser franca e nunca vai ser outra. Tá? Portador de deficiência, sempre você vai ter deficiência ou nunca vai ter deficiência. Então essas respostas são variadas, não é verdade? São variadas. Ou seja, cada pessoa que for responder pode estar colocando um item diferente e esse item está correto, porque esse item é de acordo com o usuário que está respondendo. Isso são respostas pessoais. Respostas pessoais, esse arquivo não pode ser tido como um questionário, e sim como um formulário de coleta de dados. É um formulário isso aqui, não um questionário. Então a lógica é que esse título está incorreto, porque isso aqui se trata de um formulário. Eu estou coletando informações variadas. Cada usuário tem uma resposta diferente e ela está correta. Tá? Agora, se você for elaborar uma prova que existe uma resposta única, você vai ver uma questão, analisar a pergunta e responder, e é uma resposta única. Ele não aceita mais de uma resposta. Todas são perguntas com respostas únicas. Aí sim, isso aqui é um questionário. Entenderam? Então, quando for elaborar um questionário, pense nessa lógica. A resposta tem que ser única. Eu tenho que informar, inclusive, qual é a resposta correta, para que quando o usuário preencher, ela avalie com nota. Porque esse é um outro recurso do questionário. Você aplicar notas nas respostas corretas. Então, para que ela seja correta, tem que ser uma resposta única. Então, você não vai fazer perguntas genéricas, em que a pessoa pode estar respondendo qualquer item e ele é tido como certo. Você tem que fazer perguntas com uma única opção de resposta. Beleza? Então, vamos elaborar um questionário aqui de uma prova de português. Prova de português. Esse vai ser o nome do nosso questionário. E agora as questões, para estar incluindo elas aqui, ó, fica muito fácil você copiando ela do local onde se encontra e colando aqui. Olha só, tanto que é fácil incluir questões já existentes de algum outro local. Eu vou clicar na opção de adicionar nova. Vou escolher opção, porque as respostas têm opções. Né? Vou clicar no local onde se encontram as questões. E vou clicar aqui, por exemplo, nessa questão. Vou estar selecionando ela. A pergunta, no caso, vou copiar, vou abrir o nosso questionário e vou colar a pergunta aqui. Somente isto. Vou agora nas respostas, vou selecionar todas as respostas ao mesmo tempo. Lembrando que, como eu selecionei essas letras A, B, C, D aqui, que é o título das questões, lá no Forms, quando eu colar, ele vai criar essas letras como se fossem questões também. Aí eu vou ter que voltar nelas e excluir, mantendo só realmente as questões dessa alternativa. Vou copiar, vou voltar aqui no nosso Forms, vou clicar aqui na opção 1 e vou colar. Observe que as letras A, B, C e D também foram criadas como questões. Agora o que eu faço? Eu vou na frente de cada uma delas e vou clicar na lixeira para excluí-las, mantendo somente o título da questão. As letras eu vou estar removendo. Letra C vou remover, a D vou remover, a E vou remover. E essa opção 2, que ele sempre vai colocar lá no final, você também remove. Está aí o nosso questionário. Agora, você tem que indicar para o Forms qual dessas alternativas é a correta, para que quando o usuário for responder, você possa avaliar a resposta correta, dando uma pontuação. Suponha que a resposta correta seja essa letra B. Eu vou clicar nessa opção aqui de resposta correta, e ela vai marcar como verde, indicando que as outras estão incorretas. Somente isto. E aqui embaixo, eu vou indicar uma pontuação para que quando a pessoa marque essa resposta,
ela receba essa pontuação. E a pontuação vai ser 2, por exemplo. Vamos adicionar uma segunda questão. Vou selecionar também o item de opção. Vamos buscar aqui uma outra questão aqui dentro. Vamos buscar uma questão menor. Pode ser essa daqui, ó. Apesar que eu coloquei aqui na prova de português, vamos selecionar a questão do Excel aqui. Não tem problema não. Vamos copiar a pergunta. Vamos voltar no nosso Forms. Vamos colar a pergunta aqui. E a mesma lógica. Vamos selecionar as respostas todas. Copiar. Voltar no Forms. Clicar na opção 1. Colar. E eliminar as letras que ele também incluiu como alternativas. Vamos excluir todas as letras aqui. E a opção 2. Tá? Vamos estar dando uma olhada e ver qual seria a resposta aqui. No Excel 2010, a função a ser utilizada para calcular a soma de um intervalo de células é questão correta. Eu vou estar marcando a letra A. A letra A é a opção correta. Se vocês viram essa questão em alguma prova, resposta correta, letra A. Ok? Vamos valer também 2 pontos. E vamos só verificar essa outra questão aqui, ó, de verdadeiro ou falso. É a mesma lógica, mesma lógica. Mas são só 2 alternativas. É só você também copiar a pergunta, voltar no Forms, adicionar uma nova, e a opção também. Vamos colar a pergunta, vamos nas respostas, copiar as respostas, voltar no Forms, clicar na opção 1, colar, e eliminar a opção 2. Essa aqui eu não vou estar lendo, não. Vou imaginar que a resposta correta seja a primeira, seria o certo. Vamos clicar na opção do certo, somente isso. Tá? Aí você tem a opção também de criar um questionário. Vou até pegar uma questão aqui que tem mais opções. Essa daqui, ó. Eu vou estar copiando essa alternativa. Olhem só. Vou estar copiando ela. Vou criar uma outra questão aqui. Vamos colar a pergunta. E eu vou estar copiando as respostas do mesmo jeito que eu fiz com as anteriores. Do mesmo jeito. Vou eliminar só as letras aqui. Agora, imaginem que essa questão tenha 2 respostas corretas. 2, e não apenas uma. 2. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, marco essa opção de várias respostas, marco ela, e agora eu vou indicar quais são as respostas corretas. Ó. Vai ser Photoshop e Word, por exemplo. Essas 2 são respostas corretas. Então, o que o Forms faria? Quando a pessoa for responder essa questão, se ele responder apenas a opção do Photoshop e marcar uma outra incorreta, ele vai dividir essa pontuação aqui em 2, ou seja, ele vai ter só 1 ponto nessa questão. Ele não vai ganhar os 2 pontos porque ele não acertou a questão completa, ele só acertou um pedaço dela, a metade da questão. Agora, se ele marcar as 2 como corretas, aí sim ele vai aplicar a pontuação 2, que é a pontuação máxima. Ok? E outro detalhe. É sempre bom você especificar no título da pergunta quantas questões são as corretas e quantas questões ele deve marcar. Porque senão o usuário, querendo ser um pouco esperto, seleciona todas. Seleciona todas. Aí se você vier aqui, ó, e deixar essa opção aqui, ó, opções de marcação, ó, sem limite, e ele marcou todas, o Forms vai dar a pontuação máxima para ele, vai dar a pontuação de 2. Tá? Porque você deixou liberado a opção de seleção de sem limite, e são 2 corretas, e ele vai acertar as 2. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você, primeiramente, tem que vir aqui embaixo, especificar que as questões que ele tem que marcar tem que ser igual a 2. Tem que ser igual a 2. Se ele marcar uma única opção lá e tentar responder, o Forms não vai aceitar. Ele só aceita se tiver 2 opções marcadas. 2. Se tiver 3, ele também não aceita. É somente 2 questões que o Forms aceita. E é também bom especificar aqui em cima. Por exemplo, você pode estar vindo aqui na questão e informar o seguinte, ó. Assinale as alternativas, porque são 2, né? Que representam dois softwares classificados como softwares de sistema. Então eu especifiquei, são 2 softwares. E eu não posso até colocar o seguinte, ó, marque somente 2 opções. Marque somente 2 opções. Bom, está bem explicado. É somente 2 questões, tá? Que ele tem que marcar.
E o próprio Forms vai validar isso, porque eu coloquei aqui embaixo, ó, ele só vai aceitar duas. Ou seja, se ele marcar uma e não aceita, se ele marcar três e não aceita. Somente duas opções que ele passa para a próxima questão. Ok? Agora, um outro detalhe que nós podemos fazer ainda com o nosso Forms. E observe que o Forms, aqui na parte superior, ele indica o total de pontuações que já tem suas questões já elaboradas. Então, no caso desse questionário aqui, vale 8 pontos. Ok? Eu quero agora só finalizar o nosso Forms colocando um fundo próprio meu, não um fundo trabalhado do Forms, que ele oferece como temas já prontos dele. Eu queria uma imagem que eu salvasse, uma imagem minha, ou uma imagem criada por mim, ou uma imagem baixada da internet, uma imagem minha, não padrão do Forms. Então, como eu faço isso? Primeiramente, vamos entrar no nosso Google e vou estar procurando aqui, ó, um plano de fundo de questionário. Vamos clicar em imagens. Ó, gostei dessa imagem aqui, ó. Ou dessa primeira aqui, tanto faz. Eu vou estar escolhendo essa daqui, essa roxa. Vamos ver se ela vai ficar boa lá no nosso Forms. Vamos clicar sobre ela. Vamos abrir ela em um tamanho maior. Vamos selecioná-la aqui. E vamos fazer o download dessa imagem. E selecionar a opção de zip, para baixar ela no formato de zip. Vamos clicar em salvar como. E vamos salvar ela nessa pasta de teste mesmo, lá dentro de imagens. Vamos salvar ela lá dentro. Beleza, está salva. Vamos clicar na opção de abrir arquivo. Vamos copiar a imagem para fora dessa pasta zipada. Vamos verificar se ela vem para cá. Beleza, está descompactada a nossa imagem. Agora eu quero buscar essa imagem e jogá-la lá dentro do Forms, lá na parte do fundo do Forms. Olha o endereço onde é que ela se encontra, dentro da pasta imagens, da pasta teste, ok? Vamos voltar para o nosso Forms. Aqui dentro do Forms, para incluir qualquer imagem na parte do fundo do Forms, você vai clicar na opção de estilo. Vem aqui na parte inferior, vamos clicar nesse mais aqui, ó, de tema personalizado. Vamos clicar sobre o mais. E agora você tem duas opções. Você tem a opção de carregar uma imagem que está no seu computador, ou de incluir uma cor personalizada. Se eu clicar aqui na opção de cor, eu posso estar digitando o código hexadecimal de uma cor específica, padrão da minha empresa, o padrão do meu órgão. Eu posso digitar essa cor específica aqui, o código dela. Tá? Mas no nosso caso, eu quero buscar uma imagem salva no computador. Vou clicar então em carregar imagem. Aí nesse momento você tem três opções. Você tem a opção de buscá-la diretamente do Bing, carregá-la do seu OneDrive ou carregá-la de alguma pasta local no seu computador. Como eu já baixei a imagem, eu vou clicar em carregar do meu computador local. Vamos entrar dentro da pasta de imagem, teste, e aqui está a imagem. Vamos clicar sobre ela, vamos clicar em abrir. Agora a imagem já apareceu aqui e foi inserida no nosso fundo. Ó. Vamos sair dessa tela, vamos clicar em voltar e vamos fechar a tela de visualização. Observe que a imagem agora se encontra no fundo. Viram como é simples? Você pode inserir qualquer imagem que você queira aqui como seu plano de fundo do seu Forms. Você não é obrigado só a incluir temas padrões que o Forms oferece. Você pode incluir imagens suas que você cria, que você baixa da internet. Qualquer imagem ele aceita aqui dentro. Tá? E você ainda pode, inclusive, clicando aqui em estilo, ó, ele modifica as opções de formatos de estilos aqui também. Ó. Se você clicar, por exemplo, nessa questão do meio aqui, ó, inclusive as cores, ele pega a cor padrão da sua imagem e altera todo o seu formulário. Tá? Todos eles obedecem essas imagens que você colocou como tema. Ó, todos. Tá? Você que vai escolher qual você vai estar aplicando para os seus usuários. Ok? Agora eu vou estar habilitando o questionário para eu poder respondê-lo. E eu quero visualizar como que é uma resposta coletada de um questionário. Vamos lá? Eu vou estar clicando então no botão de coletar respostas, aqui em cima. Vou estar copiando este link, vou copiá-lo. E vou abrir uma nova aba e colar esse link. E agora eu vou estar respondendo esse link, como se fosse um usuário lá do meu órgão. Tá? Eu vou estar respondendo. E detalhe, eu vou colocar algumas questões obrigatoriamente como verdadeiras e outras como falsas, só para verificarmos como vai ser a pontuação lá no nosso Forms. Eu lembro que essa primeira questão, a resposta correta era a letra B, né? Tem vaga lembrança. Essa outra aqui, ó, a resposta correta é a letra A, mas eu vou marcar como se fosse a B, só para nós errarmos propositalmente. Essa outra aqui eu vou marcar como correta.
que é esta mesmo. E essa daqui, ó, olhem só, eu vou marcar o Photoshop, que é uma alternativa correta. E olha a opção que ele marcou aqui, selecione duas opções. Então significa o quê? Que se eu não marcar uma segunda opção, ele não aceita. Então se eu vier aqui agora e marcar o Excel e tentar marcar um outro item, ele não aceita. Por quê? Ele só seleciona duas opções, ele não aceita você selecionar mais de duas. Então esse é um detalhe. Quando você limita a resposta em duas, ele só marca as duas opções. Ok? Vamos estar enviando esse formulário. Vamos enviá-lo. E observe que o Forms já te dá a resposta da sua pontuação. De 8 pontos, eu só ganhei 4 neste questionário. Tá? Ele já te dá a resposta sua já pronta. Inclusive, se você vier aqui na opção de exibir resultado, você vai ver o que você errou. Vamos clicar em exibir resultado? Olha só, a primeira eu ganhei os 2 pontos, ok. Na segunda eu perdi os 2 pontos, inclusive ele fala para mim qual é a resposta correta. Olha lá. Na terceira eu ganhei a pontuação, ok. E nesta daqui, ó, e olha um detalhe. Eu falei para vocês que ele ganhar 1 ponto, mas o Forms já fez uma validação, ó, e ele só está aceitando quando tem duas opções se você acertar as duas, ó. Eu marquei uma correta, não marquei a segunda, e ele marcou a questão como totalmente errada. Então realmente ele não aceitou uma única resposta correta, ele só aceita as duas. Então é uma questão mais difícil. Então você, inclusive, caso queira, pode até pontuá-la mais. Porque é uma questão que você tem que acertar duas alternativas. Tá? E ele não aceita somente uma. Tá? Então, isso é um detalhe que foi atualizar então no nosso Forms aqui. Que eu não sabia. Aprendemos agora, mas um detalhe novo aqui no nosso Forms. Então é isso, pessoal. Aí, você, como o avaliador, onde você vai visualizar as respostas coletadas dos seus usuários. Você como avaliador agora. Porque isso aqui é a tela do usuário. Ele respondeu e ele tem a possibilidade de ver as questões que ele acertou e que ele errou. Para saber se realmente está correto a nota que ele ganhou. Tá? Então essa aqui é a tela do usuário. Não é a sua tela como o avaliador do questionário. Vamos voltar ao nosso Forms então. Voltamos ao nosso Forms. Observe aqui do lado esquerdo, ó, que existe a opção de resposta. Então lembrando que essa aqui é a tela de quem realmente criou o formulário. Tá? É aqui que eu vou estar avaliando as notas obtidas dos meus usuários. Vou clicar aqui então em resposta aqui do lado esquerdo, na parte superior. Vamos clicar em respostas. E olha só, nessa tela aqui, primeiramente vai te mostrar os valores agrupados, tá? Ele vai te mostrar todas as respostas obtidas aqui de todos os usuários, agrupadas aqui, para analisar se a pessoa está acertando mais a questão 1 ou errando, a questão 2 se está tendo muito acerto ou não, para ele avaliar as questões. Agora, se você quiser saber as notas individuais de cada pessoa, aí você vai clicar na opção de revisar respostas, aqui revisar a resposta. E aqui em cima, você vai ter a opção de selecionar os nomes das pessoas que fizeram o seu formulário. Ao clicar sobre o nome, você vai poder ver as questões respondidas por ele. Tá? Então, esse aqui é as respostas elaboradas por este usuário. Tá? E qualquer usuário que você clicar aqui em cima e clicar sobre o nome dele, você vai conseguir visualizar as respostas elaboradas por ele. Inclusive sabendo a pontuação que ele ganhou e o tempo médio que ele levou para estar respondendo todo o questionário. Tá? E nessa outra opção aqui, ó, você tem como estar visualizando a análise por questão. Ou seja, tem como estar sabendo quantas pessoas acertaram a questão 1, quantas erraram a questão 1, a questão 2, quantas acertaram e quantas erraram. Olha só, ele mostra aqui embaixo, ó, você teve uma resposta e ela está incorreta. Então ele vai te mostrando a lógica de pontuações por pessoas que responderam, os usuários, baseado nas questões e não por pessoa. Então tem uma análise aqui por pessoa, em que eu vou estar buscando o nome dos usuários, ou analisando as questões, as perguntas elaboradas no questionário, e vendo quantas respostas teve correta e quantas incorretas. Ok? Vamos voltar aqui na parte anterior. Então é isso, pessoal. A parte de questionário, a criação dela é bem parecida com o nosso formulário. Só que você tem que se atentar a como está elaborando as perguntas, porque as perguntas necessitam de ou uma resposta única, ou uma resposta dupla, no caso, que nós mostramos aqui, mas que só tem aquelas duas opções de resposta. Tá? Ele não pode ser uma opção pessoal de resposta, porque senão não seria um questionário, é um formulário. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.